Muito bem, gente. Quais são as dúvidas de vocês? Primeiro, em relação à tabela periódica. Nem tanto, professor. Nem tanto. Não tem dúvida? Como é que vocês constroem cada linha da tabela periódica? Bem, está relacionado com o princípio de exclusão de Pauli, também em termos de construção. Bem, a ideia que eu captei, né, foi, claro que existe uma toda operação também matemática que também é possível ser feita para poder você ver isso em termos matemáticos, mas a ideia que eu captei é que você constrói, né, a ideia, né, você constrói através do seu número, do número atômico, o número da massa, enfim. Essa foi a ideia que eu tinha captado, não sei se é bem por aí. Tá, mas como é que, baseado no que a gente estudou, tá? Temos lá o nosso átomo de hidrogênio, por exemplo, depois a gente constrói o hamiltoniano, temos as soluções, sabemos que as soluções dependem, sei lá, temos uma psi de NLML, por exemplo, considerando spin, certo? Então, com base nesses carinhas aqui, ó, como é que eu construo a tabela periódica? Porque esse é o tema do capítulo, né, da sessão. São os números quânticos, né? São, exatamente. E aí, claro, o princípio de exclusão sempre vai entrar, porque no fundo o que eu vou estar tratando são elétrons, né? É psi de elétrons, né? Eu vou ter aí o número, né, essa sequência aí, né? Número quântico principal. Eu vou ter o número número quântico magnético. No caso, o spin aí ele vai estar relacionado ao sentido da rotação, não é isso? Eu acho melhor nem pensar assim, porque na realidade spin não é uma rotação, né? Não, entre aspas, né? É uma propriedade intrínseca. A gente pode interpretar se a gente for pensar no spin clássico, né? Mas o spin é uma quantidade puramente devido à mecânica quântica, né? E ela é discretizada já, para começo de conversa. Então, não é o sentido da rotação. O que você quer se referir, na realidade, como é que é? Menos meio. Isso aí como é que é? Projeção de spin ao longo do eixo Z. Sim. Isso é uma projeção de spin ao longo do eixo Z, né? Sim. Da nossa convenção aqui. Mas então, como é que a gente constrói? Então vamos pensar, esses N's aqui, ó, cada um dos N's vai dar origem a camadas lá. Vocês lembram aqui? Sim. Porque aqui a Franciele colocou um monte de coisa aqui, ó. Periodicidade, camada de valência, pressão de semelhança, várias dessas coisas para nossa pressão coerente. Bom, isso aí é química, né? É coisa que vocês veem em química. O que eu preciso que vocês façam aqui... Eita, fora de foco aqui. É que vocês consigam explicar todas essas coisas da química, da onde elas surgiram. E para isso você precisa entender a física que está por trás disso. Certo? Ainda que a gente não consiga fazer muitas predições, né, de primeiros princípios, porque
quando começa a ficar átomos um pouquinho mais com elétrons, né, um pouquinho maior o número de elétrons, a gente já não consegue resolver analiticamente, né, a equação de Schrödinger, por exemplo. Então, você vai ter que recorrer para ter uma solução que os químicos gostem lá, simulações numéricas, né? Mas a gente pode fazer uma construção qualitativa, do ponto de vista de física, né? Com as ideias que a gente conhece da física, para mostrar como que se entende a tabela periódica dos químicos, né? Porque, no fundo, a física que vai explicar toda a química, correto? Então, se você for preenchendo, ó, esse cara vai dar origem a camadas, certo? Então, basicamente, o que a gente poderia construir? Poderia construir para cada N, né? Para cada um desses caras aqui, ó. Existem N ao quadrado funções de ondas, né? Hidrogênicas, digamos assim. Que são aquelas funções que a gente viu no hélio lá. Nota que a gente está dando uma sequência aqui naquele estudo do hélio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar construindo funções de ondas hidrogênicas e ignorando os termos de repulsão. E a gente vai ver aonde que isso falha. Certo? Essa é a ideia. Porque é isso que a gente consegue resolver. Funções de ondas hidrogênicas a gente consegue resolver. Quando a gente coloca o termo de repulsão lá no nosso exemplo, que foi o hélio da última aula, aí a coisa fica bem mais complicada. A gente viu que a gente erra, inclusive, o valor da energia do estado fundamental, né, de maneira grosseira, eu diria. A gente erra bem errado. E aí eu já até antecipei que existem outros métodos que a gente vai ver mais à frente para lidar com esse tipo de coisa, tentar estimar a energia do estado fundamental, né? Então, todas elas, e essas aqui vão ter todas com a mesma energia EM, tá? Então, eu vou ter estados, obviamente, estados degenerados, né? Para cada um desses caras. Só o estado fundamental que não vai ser, porque eu vou ter uma função de onda só com aquela energia, então ele não é degenerado. Ok? Muito bem. Então, o que a gente poderia, seguindo o modelo heliônico aqui, ou de funções de ondas hidrogênicas, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, ó, é fazer um modelo de, né, como é que eu posso dizer assim? Aqui tá, periódica, vamos dizer assim, modelo de psis hidrogênicas. Esse é um nome que eu acabei de inventar, tá? Não é o que vocês vão achar na literatura. Então, como é que vai ser? Imagina que eu tenho lá a primeira camada, de N igual a 1. O que eu posso fazer? Pelo princípio de exclusão de Pauli, né? Aqui vão ter as camadas, então, né? Ops. Não é shells, vamos botar camada. Ou shells, né? Acho que se usa esse nome também. Então, pelo princípio de exclusão de Pauli, aqui, ó, aqui eu vou poder botar o quê? Eu vou poder botar 2 elétrons, certo? Porque eu tenho esse cara aqui, né? Para o N igual a 2, eu vou poder botar quantos? Eu vou ter N igual a 2, agora eu vou ter 4, e para cada um delas 2 elétrons, eu vou ter 8 elétrons aqui, certo? Para o N igual a 3, eu vou ter 9, né? 2 elétrons em cada um, eu vou ter 18 elétrons, certo? Ok? Para N em geral, eu vou ter 2N ao quadrado elétrons. Basicamente isso. Então, esses são os elétrons que eu posso acomodar em cada uma das camadas, né? Das funções de ondas a partir do princípio de exclusão. Ok, beleza. Então, o que a gente poderia estimar, assim, de modo totalmente qualitativo, eu diria? Para cada uma dessas camadas, eu teria uma linha na tabela,
certo? Então, segundo esse modelo aqui, a nossa tabela seria da seguinte forma, ó. Eu teria uma tabela periódica que teria lá, ó, ela acertaria o primeiro item, né? Ah, desculpa. Ela teria um negócio assim, 2, né? Depois, desculpa, ela teria comprimento 2, ou seja, ela acerta a primeira. Depois ela vai ter comprimento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui embaixo ela vai ter 18. Já podem ver que está errado, né? Ou seja, isso aqui vai ficar aumentando. E a gente sabe que a nossa tabela periódica não é assim, certo? Então aqui está errado. Tem alguma coisa estranha aqui. E o que poderia estar explicando esse nosso erro? O que vocês diriam? O que a gente está ignorando aí? Seguindo o modelo da última aula, né? Que eu nem coloquei aqui no papel. Mas o que a gente não está levando em conta? As características dos elementos em análise, no caso, número atômico, as suas propriedades. Nem chegamos lá. Aqui a gente está mais além, está no nível físico básico lá de resolver a equação de Schrödinger. Né? Eu quero modelar de acordo com aquilo que eu conheço para o átomo de hidrogênio. Certo? O que eu fiz aqui? Essas funções de onda hidrogênicas, o que significa? Significa que o meu hamiltoniano, por exemplo, para um elétron qualquer, ele só vai ser uma soma aqui. Como é que eu vou ter? Eu vou ter aquele termo. Bom, eu vou colocar assim, de energia cinética. J igual a 1 até Z, tá? Que aí vai entrar, bom, o número atômico entra aqui. Mas, então eu vou ter energia cinética desse termo. Será que eu posso separar ações cinética e potencial? Acho que sim. Tá? É só isso. Esse é o hamiltoniano. Então, eu vou ter um monte de funções de onda. No caso do hélio, eu vou ter Z igual a 2, eu só tenho 2 desses termos, né? Claro, T é o que a gente conhece, né? TJ vai ser o que mesmo? PJ quadrado sobre 2E. Mas, aí aqui tem um termo de... vai ter o termo de potencial, né? Ops, não é mais. E aqui dentro desse termo de potencial, inclusive, tem uma parte centrífuga, que a gente sabe que quando a gente separou variáveis, lá você tem que lembrar aqui do átomo de hidrogênio. Quando a gente separou variáveis, apareceu um termo centrífugo lá, que é um termo que depende de L. Vai aparecer aqui um L vezes L mais 1. É justamente a constante de separação de variáveis que a gente usou lá. Mas mesmo assim, aqui, depois a gente vai chegar nesse ponto aqui do centrífugo, tá? Mas agora... quando eu faço isso, eu estou ignorando, né, um termo que justamente fez a gente errar grosseiramente a energia do estado fundamental do hélio. Que termo era esse? Aqui tem mais coisa. Ó. Esses pontinhos a gente está ignorando aqui. E aqui é justamente o termo de repulsão, né? A gente está ignorando o termo de repulsão. Então, o que eu posso concluir aqui? Ó? Eu posso concluir que o termo de repulsão faz um papel importante, né? Porque aqui a tabela periódica, ó, o certo, em vez de ser assim, aqui pelo PEP, né? Aqui, basicamente, eu teria 2, 8, 8, 18, 18 e por aí vai, né? Que são os comprimentos das linhas lá, né? Aqui, o número de elétrons que eu posso acomodar vai me dar o comprimento das linhas, né? Nossa, acho que está muito aproximado isso aqui, né, gente? Estou meio perdido aqui. Então, bom, o termo de repulsão tem alguma coisa a ver com isso, né?
o nosso erro aqui. E aí, o que a gente pode construir, né? O que a gente pode levar em conta? A gente vai ter que... Porque aqui, ó, a gente acaba não levando em conta o momento angular, né? Então, de fato, o que eu tenho? Vamos construir a partir do L, por exemplo. Se eu for construir o L4, né? Eu vou ter Z igual a 2, certo? Então, nesse caso aqui, o N igual a 2, o N igual a 1, né? Ele é preenchido. Né? Eu botei o cara lá, fechou. Né? Vão ter os dois, né? Vai ter os hidrogênios, tudo bem. Já o lítio, que é o que vem depois, que tem Z igual a 3, né? Ele vai ter que colocar um elétron dele, desse terceiro elétron aqui, ó, na camada N2, né? Porque aqui eu já preenchi a N1, né? Aí o Z igual a 3, então vai sobrar um elétron. Então, um elétron vai ter que ir na camada N igual a 2. Agora, o problema é escolher qual L vai ter, porque para N igual a 2, eu vou ter L igual a 0 e 1. Certo? Porque se vocês bem lembrar lá, vamos fazer uma revisão aqui, né? Se eu tiver um número N geral, o L vai de 0 até N, e o ML vai de menos L, passando por 0 até L. Vou fazer uma colinha aqui, né? Então, o elétron vai poder escolher cada um desses caras aqui, ó. Qual desses dois que o elétron vai escolher? Isso tem a ver com o nosso erro, tá? Porque se eu desconsiderar a interação, o termo de repulsão aqui, ó, a interação elétron-elétron, né, que estaria nesse termo, ambos vão ter a mesma energia, vão ter o mesmo EM, certo? Lembre-se que a energia de Born, ela depende apenas de M e não de L, né? Então, se eu desconsiderar o termo de repulsão, mesmo esses caras aqui vão ter a mesma energia. Só que o que acontece? A repulsão eletrônica, que é justamente esse termo que a gente ignorou, ela tende a favorecer que o elétron ocupe o menor valor de L. Certo? Seria como se eu precisasse mais de energia, é algo mais instável, mais difícil alcançar esse L igual a 1. Então, e a ideia para isso é a seguinte, ó, você pode explicar de maneira qualitativa, tem a ver com o termo centrífugo que está aqui dentro desse potencial. Porque o momento angular, ele tende a fazer o quê? Ele tende a jogar o elétron para fora, justamente esse termo centrífugo aqui. Né? Ele tende a... que é um termo centrífugo que está dentro do potencial, né? Ou seja, basicamente eu posso interpretar como... Oi? Como sendo que o valor médio da posição... Eu acho que está dando retorno. Para cada N, né? Ele vai aumentar com L, valor médio. Ou seja, quanto mais longe o elétron estiver, mais efetivamente, né, os elétrons internos ali, né, que vão formar as camadas anteriores, nesse caso o N igual a 1 aqui, eles vão, como é que pode ser? Eles vão blindar o núcleo, certo? É uma questão de blindagem de carga. Por causa que, imagina que você tem um núcleo com carga positiva e esses eletrinhos aqui vão ter carga negativa. Então, para o elétron que vem depois, ele vai acabar vendo, na outra camada, ele vai acabar vendo o núcleo, a carga efetiva do núcleo de forma diferente, por causa desse screening, que o termo usado em inglês, né? Que em português seria uma blindagem. Então, ele vai fazer uma blindagem de carga, certo? Ou seja, falando assim de maneira assim, a grosso modo,
esse elétron mais interno, ele vai enxergar a carga nuclear inteira, aquele Ze lá, certo? Enquanto que os elétrons que vão ficar mais externos, eles vão enxergar uma carga efetiva que não vai ser a mesma Ze, porque eu vou ter esses elétrons aqui, como é que é, blindando ele. Ok? Então essa professor, Oi? essa ideia de blindagem também, ela tá, claro, tá relacionada ao fato da minha camada, né? No caso, as camadas anteriores aí, do fato dela estar completa, essa blindagem de modo Sim. simplificado, seria isso também? Não, ele tem que estar completo, porque senão o elétron estaria na outra camada. E aí seria um outro átomo. Aqui a gente já está partindo para outra camada, então a outra está preenchida, certo? Se você for pensar, você pode, embora a gente saiba que não é correto, né? Pensar em termos de modelos planetários, assim, você pode pensar desse modo. Então, o que você teria? Teria o seu Ze lá no núcleo, e aí você teria alguma camada aqui, digamos, que eu posso ter 2 elétrons, né? E aí os caras que estão lá fora. Então, se esse cara aqui está preenchido, o outro elétron só pode estar aqui. E esse cara vai enxergar a carga de tudo isso aqui, tá? Não só desse aqui, ó. Então, esses caras aqui blindam a carga que esse eletrinho vai perceber, no caso do lítio aqui. Ok? Mais ou menos? Aqui, digamos, eu poderia ter um negócio assim, vamos colocar assim, né? E aqui teria só um no lítio, né? Só que a forma como ele enxerga a carga é diferente. Então, o que é isso? Isso é para explicar por que ele escolheria esse L igual a 1, digamos assim, né? Então tá, escolheu o L igual a 0, que é o menor L, né? O menor valor de L. Então, essa é a ideia. Então, dentro de uma dada camada, a gente vai começar com a energia menor, né? Ou seja, o elétron que vai estar mais ligadão lá no núcleo, ok? Esse cara vai ser o L igual a 0, tá? E aí a energia vai aumentar com L, basicamente. Isso é o que vai aparecer aqui do termo de repulsão, tá? Porque a nossa energia de Bohr, que a gente conhece, é só para resolver esse tipo de coisa aqui, né? Esse termo de repulsão não está incluído lá. Então aqui eu já estou dando um spoiler aí que se você incluir, vai aparecer uma dependência com L. Bom, beleza. Depois quando você fizer, inclusive, a questão, quando começa a quebrar a degenerescência, a gente vai ver isso na sequência, depois que a gente terminar esse capítulo. Quando a gente tratar a teoria de perturbação, a gente vai ver como quebra a degenerescência das energias lá do átomo de hidrogênio, a princípio, né? Mas pode ser aplicado para qualquer átomo, né? Então, esse cara vai escolher o L igual a 0 e aí, conforme vai aumentando a energia, ele vai preenchendo os outros L's disponíveis. Ele vai crescer com o L. Então, no lítio, o terceiro elétron, né? Esse elétron aqui, ó. Terceiro elétron no lítio, ele vai ocupar um orbital. Ele vai ser preenchido, né, por uma função de onda aqui, psi ml igual a psi de 2, 0, 0. Porque ele escolhe o L igual a 0, né? Portanto, ml igual a 0. Beleza, então tá. Matamos essa charada aqui. Então, um elétron na outra camada. Demos o primeiro passo. Mas ainda não explicamos as nossas predições erradas, né? O próximo átomo da tabela seria o berílio, né? Nem sei se escreve assim em português, eu acho que é berílio. Seria o Z igual a 4, né? Bom, esse aqui é simples. Ele vai preencher, N igual a 2 vai ser preenchido, né? Certo? Então, eu vou ter mais um eletrinho aqui, né? É preenchido com nesse L igual a 0. Né?
Agora, o próximo, que seria o boro, eu usei igual a 5. Ups, 5. Eu vou ter o quê? Eu vou ter o N igual a 2 preenchido. Com L igual a 0. E o outro eletrinho que sobra, né? E o quinto elétron, digamos assim, ele vai ter que ocupar, ou seja, ele vai usar, né, o L igual a 1. Nessa ideia aqui, ó. Certo? E aí você pode ir fazendo isso aqui da mesma forma. Você sempre vai preenchendo e você vai ter que ir ocupando, vai ter que seguir essa regra de ouro aqui, né? Ok? Então, você vai continuar dessa forma até você atingir o neônio. Né? Quando você atingir o neônio, que tem o Z igual a 10, o que vai acontecer aqui? Você vai ter preenchido toda a N igual a 2, ó. Ok? Porque veja bem, aqui para o L igual a 1, você ainda tem o L igual a 1, daí você tem os MS da vida, né? Para o L igual a 0, você vai ter sempre o 0, 0 aqui, né? Se eu tiver o L igual a 1, eu vou ter aqui possibilidade de menos 1 e mais 1, né? Menos 1, 0 e mais 1. Ter 3 possibilidades para cada um. Então, você vai poder ir crescendo aqui até chegar no neônio. Aí, eu vou ter que passar para a próxima camada, que é o N igual a 3, né? Aí passamos para a próxima camada. Então, a primeira camada e a segunda camada estão ok. Na verdade, já estavam, né? Isso aqui batia com... Se eu fosse fazer aqui, ó, uma comparação com o que é a tabela periódica, né? Que conhecemos dela, né? Como é. Então, esses dois aqui batem, né? O erro começa aqui. E aqui também. Bom, aqui não precisa nem marcar, mas as próximas todas. Então, é essa N igual a 3, agora que a gente tem que ver o que vai acontecer, né? Então, tá, então vamos pular de camada. Aí, quando eu pular de camada, agora pula a camada. Eu vou estar onde? Então, na próxima camada, eu vou ter 2 átomos com L igual a 0, na N igual a 3. Né? Que vai ser o sódio e o magnésio. Ai, desculpa. Vou botar o símbolo aqui. Na e Mg. Certo? Esses caras vão ter L igual a 0. E depois eu vou ter 6 átomos aqui com L igual a 1. Eu não estou lembrado o nome aqui. Se alguém tiver a tabela periódica aí. Ele vai 6, vai ser do alumínio até o argônio. Até fechar ela lá, né? Vão ser 6 no total. Ok? Ou seja, esse cara aqui já fechou os 8 aqui, né? Fechou o tamanho de 8. Aí o que acontece? Seguindo esse cara aqui, ó, seguindo o argônio, eu teria ainda 10 átomos para fazer o uso de todos aqueles 18 espacinhos que eu tenho aqui, ó, para colocar elétrons, segundo o princípio da exclusão, certo? Eu teria ainda 10 átomos, considerando o N igual a 3 e o L igual a 2, porque eu tenho o L igual a 1, depois eu ainda tenho o L igual a 2, né? Só que aí, é o seguinte, ó, o efeito de screening, justamente esse cara relacionado com o termo de repulsão aqui, ele vai ser tão forte ali que ele meio que ele se sobrepõe
com a próxima camada, as energias, certo? Então, acaba que efetivamente você vai estar lidando com outra camada, né? Então, o potássio, né? Que seria o próximo aqui, eu acho. O potássio, ele vai escolher já. Que eu acho que é o Z igual a 19. Ele vai escolher o quê? Ele vai escolher, inclusive o cálcio também, né? Potássio e o cálcio, né? Que é o Z igual a 20. Eles vão escolher N igual a 4 com L igual a 0, porque é questão de minimização de energia, né? É questão de minimização de energia. Então, o L igual a 0 vai necessitar menos energia do que eu pegar o N igual a... Ups, cadê? Tá aqui. Removagem. O L igual a 0... Como é que eu faço? Vamos botar aqui. O L igual a 0 aqui e o N igual a 4, acaba que a energia pode ser menor para ele ocupar esse espaço aqui, né? Essa é a função de onda aqui, do que vir no N igual a 3 com L igual a 2, que é o que ele procurou evitar, certo? Então, isso aqui foi evitado e esse cara ocupou o N igual a 4. Por isso que a gente pulou uma linha, certo? Percebem isso? Então, esses caras aqui não foram ocupados agora, eles vão ser ocupados depois. Então, aqui ficou no tamanho certo. Digamos assim, vamos botar o tamanho, né? Tamanho que eu me refiro ao tamanho da linha, tá? Vocês entenderam mais ou menos a ideia? Seria o tamanho lá da ocupação. Por que é daquele jeito? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse seria o N igual a 3. E o N igual a 2 a gente já viu que é 8 também, ó. Esse aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N igual a 2 totalmente preenchido aqui no neônio. Certo? Ele começa onde? Começa lá no lítio, acho, né? É isso, né? E aqui vai ser de onde? Aqui vai ser do Na até o argônio. Vocês que conhecem química, aí vocês podem me explicar depois. Eu estou construindo aqui de acordo com o que eu sei de física. Eu não sei nada de tabela periódica. Então tá. Então esse cara... a gente pulou, né? A gente não preencheu todo o N igual a 3. Pelas razões que eu expliquei agora. O balanço energético acaba favorecendo esse cara aqui. Então tá. Então esse cara vai ocupar... Então eu posso até colocar, né? Ao invés de escolher, digamos assim, o N igual a 3 com L igual a 2. Então, ele favorece esse cara. Oi? Essas lacunas que nós estamos deixando aqui foi o que foi justamente, foi o que fez que, com o tempo, outros elementos, eles passaram a ser identificados. Foram essas lacunas que vieram se encontrar na ideia da primeira tabela periódica, que daí, através dessas lacunas foram... Porque, salvo engano, eu estava estudando isso, quando nós tivemos a mais próxima, o mais próximo modelo, né, da tabela periódica para nós, que foi justamente essa organização entre colunas, que inclusive agora eu acabei de identificar que entra essa discussão sua, esses pulos, entre aspas, foi justamente essas lacunas que futuramente outros elementos foram identificados? Cara, é uma boa pergunta. Não sei dizer exatamente, mas tu tá falando historicamente, né? A evolução histórica da tabela.
Então, isso é uma excelente pergunta. Eu teria que perguntar para historiadores de química. Eu acho que eles seriam as pessoas ideais para te responder isso. Mas eu arriscaria dizer que, de certo modo, sim. Porque o conhecimento não era muito, né? Claro que depois dos anos 30 ali, já tinha muito conhecimento em relação a isso, né? Ou se passou-se a desenvolver, né? Toda a mecânica quântica estava feita, então você conseguia fazer, mesmo que heuristicamente, como a gente está fazendo aqui, dar umas chutadas, assim, para dizer como é que a coisa deveria ser. Mas aí você... claro que aqui a gente já sabe como é e está explicando, mas lá eles teriam que fazer toda uma análise energética, eu acho, ainda, né? Justamente por conta de a gente ter estados degenerados. Então, quando você vai quebrando a degenerescência, você acaba vendo quanto cada energia de cada um desses L's, certo? Como é que é a energia de cada um desses L's. Aqui o que a gente está mais ou menos querendo deixar claro é que a energia com L igual a 2, aqui N igual a 3, acaba ficando muito próximo, ele se sobrepõe esse estado, né, energeticamente falando, com N igual a 4, L igual a 0. Então, acaba sendo mais favorável para o elétron ocupar esse estado aqui, para os elétrons, né, no caso. Agora, se isso permitiu desenvolver novos elementos, aí eu já não sei. Novos elementos, a princípio, elementos conhecidos. Você não está falando de sintetizar em laboratório, né? Não. É uma questão histórica, né? Quando o senhor pontua aí essa sobreposição adiantando, isso, essa discussão de sobreposição, ela vai lá para quando for discutir estrutura de bandas? Não, acho que não. Não exatamente. A estrutura de banda é outra coisa. Seria a organização interna daí, né? Em sólidos, a princípio. Aqui você não precisa ter sólidos. Todos esses caras aí. Né? Dos elementos. Nem sempre eles vão se contrair. Vai depender de temperatura, de condições, né? Cada elemento, todos os elementos. Alguns, sim, você encontra ele naturalmente, nas condições ideais de temperatura e pressão, na fase sólida. Mas nem todos são assim. Lá a gente vai estar falando exclusivamente de estrutura de sólidos, né? Então é um pouquinho diferente a coisa. Isso aqui é a energia que todo estado tem. Todo estado tem uma energia, certo? Então, quando a gente fala em degenerescência, a gente sabe que isso vai estar relacionado com os L's, né? Porque lá do nosso amigo planetário lá, do Bohr, a gente sabe que a energia depende só de N, a princípio. Então, para cada N, né, dependendo dos L's ali, eu vou ter aqui, ó, eu botei aqui, inclusive, ó, quantas funções de onda, né? N quadrado, né? Para cada N, eu vou ter N quadrado. Certo? Então, eu vou ter altamente degenerados meus estados. Só que aí, quando você quebra a degenerescência, você vai desdobrando as soluções para cada L. E aí vai ter um saltinho de energia aqui. Ele é pequeno, mas é perceptível. Quando a gente for fazer a teoria de perturbação, a gente vai ver. Existem experimentos que fazem isso. Você não precisa nem experimento. A primeira teoria de perturbação que a gente vai fazer é introduzir correções na própria teoria que vão dar conta de alguma quebra de degenerescência, principalmente no L. Aí depois você pode fazer experimentos, por exemplo, o efeito Zeeman, que você joga o seu elemento, o seu átomo, né? Você coloca ele na presença de um campo magnético externo e também ocorre uma quebra de degenerescência de algumas linhas lá que vão quebrar outra degenerescência. Não devido ao L, lá vai ser devida ao S, eu diria. Ok? Mas assim, então você tem essa energia, certo? Todos os estados têm. E aí, quando você quebra a degenerescência, você vê, sei lá, você tem uma energia lá, o segundo nível de hidrogênio, faz a conta para mim, é E1 dividido por 4, mais ou menos, né? 13 dividido por 4, dá quanto aí? Faz um chute aí. Um pouquinho mais de 3, né? É isso? 25. Então teria que ser mais ou menos por aí a energia.
Só que essa energia de 3,25, ela vai estar quebradinha em torno dos L's previstos para o N igual a 1, que é o L, que na realidade é o L igual a 0 só, né? L igual a 0, L igual a 1, L igual a 0. Não, mas aqui eu estou em L igual a 2, L igual a 0 e 1. Então tá, aí no 0 e 1 eu vou quebrar, então eu vou ter uma quebradinha, então um vai ter, sei lá, vai ter próximo desse valor, outro um pouquinho menos, as energias, e assim sucessivamente, você sempre vai ter isso. Isso para L. Certo? Mas assim, conforme você vai crescendo no N, você vai ter mais possibilidade de L, é isso aqui, né? Basicamente é isso aqui, ó. Assim, eu falo em termos de, por exemplo, de valor quebrado para N é válido? Não, para N não. É energia, EN. É energia. Eu estava fazendo um cálculo grosseiro de uma energia, tipo isso aqui, né? Menos E1, ou E1, né? Se o sinal já estiver lá dentro. Sei lá. A energia de Bohr eu posso escrever assim, né? Claro que isso aqui não está levando em conta termos de repulsão, né? Isso aqui é átomo de hidrogênio puro. Então, eu fiz essa conta. Então, menos 3,6 dividido por 2 aqui, ó, o E2, né? O E1 vai ser menos 3,6, energia de estado fundamental. Eu só tenho uma função de onda para esse cara, certo? Ele não é degenerado. Agora, o segundo é degenerado. Então, o E2 eu vou ter menos 3,6 dividido por 4. Certo? Aí vai ter esse valor que você chutou aí, digamos, 3, alguma coisa. 3,3, sei lá. Esse valor que eu estou te dizendo é que existem correções para eles devido a essa degenerescência, e quando você quebrar a degenerescência do L. Porque para N igual a 2, né? Então, o E2, né, do átomo de hidrogênio, aqui seria menos 13,6 elétron-volts dividido por 4, né, que vai dar um valor aí. Para N igual a 2, eu vou ter L igual a 0 e 1. Então, isso que eu estou falando, ó, vai ter um valor desses caras aqui, eles vão ficar orbitando aqui, eu não sei precisar agora, porque isso aqui eu estou fazendo uma conta que talvez nem existe, né? Sei lá, aqui daria 3, alguma coisa, né? Elétron-volts, menos. Então, eu estou dizendo que um desses aqui vai ficar, às vezes fica um pouco acima, outro um pouco abaixo, ou um é próximo desse valor e o outro é um pouquinho abaixo, tá? Devido a cada um desses valores aqui. Quando você vai fazer o espectro energético. Ok? Essa é a ideia quando eu falo em energias, tá? Mais ou menos? Muito bem, então, isso que a gente tem. Então, a gente pulou para o N igual a 4, certo? E aí, depois disso, depois desses dois aqui, aí sim vai vir o N igual a 3. Então, esse que vai ser do... Ai, caramba, eu acho que é SE, até o zinco. É selênio? Não, não é selênio. É SC. Precisava de uma tabela periódica agora. Deixa eu ver aqui. O que vem depois do cálcio? Alguém tem uma tabela, hein? Acho que vai até o zinco, né? Aqui. Fica grandão para eu ver. Isso, ó, preencheu. Ah, aqui eu fiz errado. Potássio K. O N igual a 4, tá aqui. Preencheu potássio, preencheu cálcio, aí ele volta pro N igual a 2. Inclusive tem uns que botam umas corzinhas diferentes ali, ó. Então esse cara vai voltar e ele vai do SC, que eu não sei o nome,
Se alguém souber, me avisa aí. Câmbio. Escândio. Isso. Valeu, grande escândio com Z igual a 21 até o zinco com Z igual a 30, né? Esses caras, sim. Esses caras aqui vão ocupar o N igual a 3 com L igual a 2. É aquele, então, você pulou. Percebe que você pulou? Em vez desses caras aqui ficarem lá em cima, esses caras ficarem lá na linha de cima, que daria origem àquele tamanho de 18, aquele tamanho errado de 18, certo? Eles acabam pulando para baixo aqui, ó, e eles vêm para a linha do N igual a 4, tá? No fundo aqui eu coloquei N igual a 3, mas eles efetivamente eles estão na N igual a 4, certo? Esses caras todos aqui. Mas eles ocupam estados, né? De N igual a 3. E aí, depois disso, sim, você preenche de novo com N igual a 4 a partir do... Deixa eu olhar aqui. Do GA, que eu vou chutar que é galho. Ups, não é essa cor. Eu acho que é galho. Seria o Z igual a 31 até... o CR, que é o criptônio, né? Que é o Z igual a 36. Esses caras seguem preenchendo N igual a 4 com L igual a 1. Certo? Aí, aqui, é a mesma coisa. Você teria ainda o N igual a 4 com L, você teria espaço para o L igual a 2 e para o L igual a 3. Eu poderia continuar aqui. Mas da mesma forma que aconteceu aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão olhando, que eu não estou na página aqui. Aqui. Ah, estão olhando, estão olhando. Então, é a mesma coisa que aconteceu aqui, vai acontecer aqui embaixo, ó. Porque eu poderia continuar nessa mesma linha aí da tabela periódica, e aí ela teria um tamanho muito maior, né? Para N igual a 4, aqui eu teria o quê? Ela teria um tamanho 2N ao quadrado, né? N ao quadrado 16, vezes 2, 36, é isso? Por aí. Mas isso não ocorre. Então, aqui o que vai acontecer? Esses caras aqui, prematuramente, a gente vai pular para o N igual a 5, tá? Com L igual a 0. E aí, depois, a gente vai continuar preenchendo o N igual a 4 com L igual a 2 e L igual a 3, né? Essa é a ideia. Então, ocorre esses pulos aqui, ó. E esses pulos, tá? A origem deles, que tem que ficar bem claro, né? Esses pulos aqui têm origem na repulsão eletrônica. Ok? Então, aqui você vai ter que ver, inclusive, blindagem de carga, né? Aquela coisa toda. E aqui vai acontecer de novo, então, né? Então, a gente pula prematuramente, e aí vai para o átomo, que eu nem sei o nome, eu tenho que voltar lá para a tabela periódica, vocês estão vendo aí? Depois do criptônio. Eita! Ah, tá. Agora vai ficar melhor. Vou fora aqui. Ele vai ir pro rubídio, exatamente. Vai pro rubídio estrôncio, N igual a 5, L igual a 0, e depois volta, então, para esse N igual a 4 com L igual a 2, e depois L igual a 3, né? E assim sucessivamente, certo? Então, isso vai explicar basicamente o tamanho das linhas de cada tabela, porque aqui, do ponto de vista
físico, né? O que a gente precisa saber é como alocar. Se depois existir alguma dessas camadas com algum L que tem alguma propriedade de, como é que é, de metalicidade, periodicidade, que foi o que a Franciele até colocou lá no início, ó, e isso é coisa que você tem que analisar de cada material, e sim, pode ocorrer de o cara ter uma certa camada ali, que aqueles materiais apresentam uma característica em comum, ok? E aí eles sejam alocados daquele jeito lá. Mas, efetivamente, a nossa análise aqui parte única e exclusivamente da análise de funções de ondas hidrogênicas, né? A princípio, a gente não sabe nada. A gente nem sabia da existência da tabela. O que a gente sabia era... Bom, a gente sabia, na real. Mas o que a gente sabia era resolver o átomo de hidrogênio. E aí a gente vai adicionando complexidades a ele, né? Essa é a ideia de entender do ponto de vista físico como é que funciona. Aí, bom, como vocês sabem, sempre já se fazia muito experimento, principalmente espectroscopia, isso é uma coisa muito antiga, né, na física, e esses espectroscopistas, né, eles costumavam dar nomes para características de emissão e absorção, né, de cada elemento, material, ou mesmo camada. Então, quando as características, aqueles nomezinhos que vocês conhecem, né? Quando a gente fala em L igual a 0, a gente vai estar chamando a camada S. E o nome vem de Sharp. Ela era muito pronunciada. As linhas de emissão, né? Isso aqui é espectroscopia, né? Aqui é pura espectroscopia. E aí você vai entender... os nomezinhos que você aprendia em química lá, né? Então, L igual a 1 vai ser a P de principal. L igual a 2. Desculpa. L igual a 2 vai ser D de diffuse, ou difusa, né? Porque as características de emissão desses elementos que estavam com essa característica de momento angular, com esse valor L igual a 2, eles apresentavam linhas difusas, né? E aí ficou por esse nome. L igual a 3, eu acho que ficou com F, né? SPDF, que era de fundamento. Isso eu não sei a razão desse nome, não saberia dizer, nem o principal. O Sharp difuso é fácil. E aí, a partir daqui, bom, faltaram letras para os espectroscopistas, né? Aí eles seguiram o alfabeto. G, H e por aí foi. Tá? Então é essa. Então a ideia é essa. Então você tem essas letrinhas, que é o que você aprende lá em química, no ensino médio, tudo, né? 1S, 2S, P, D, aquela coisinha toda, né? Como é que é o nome do diagrama de Linus Pauling, eu acho. Então, como preencher aquele diagrama, a física que explica, certo? Os químicos só colocam letrinha e número lá. Então, um estado genérico, lá, um estado de um particular elétron, ele vai ser dado por um par NL, basicamente, certo? O N vai te dar a camada, que esse cara vai estar, e o L vai te dar a camada, uma camada, e o L vai te dar o orbital. Né? Porque o L, bom, vai estar relacionado, inclusive, com as soluções, aquelas angulares, né? Esse negocinho assim, assim, tem uns bonitos assim, tá? Tem uns negócios muito doidos. Isso vai estar associado com o L, né? E aí você constrói toda a tabela periódica, né? Constrói tudo aquele um S2, 2S2, 2P2, toda essa bagaça aí.
E existe uma regra geral, né, que eu não gosto muito, eu acho meio chato aquilo, mas os químicos gostam, né, e como está no livro a gente vai falar. Existe uma regra geral para construir as coisas, né, que é... Bom, antes de mais nada, vamos ver um exemplo geral, né? Se eu pegar uma configuração, por exemplo, esse cara aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P2. O que que isso aqui quer dizer para nós? Que seria isso aqui é o estado fundamental do carbono, né? Ok? O que que isso aqui quer dizer para nós? Ó? Isso aqui quer dizer o seguinte, que eu vou ter 2 elétrons aqui. Eu vou ter 2 elétrons nesse estado aqui, ó. Certo? Aqui eu vou ter 2 elétrons no estado psi 200. E esse cara vai estar preenchido para dar os 6, né? Vai ser mais 2 elétrons. Aí, bom, 2 elétrons eu vou ter em várias configurações, né? Como é que eu vou botar isso? Vou botar assim. Nesse cara aqui, ó. Pode acontecer de ter dessas funções se repetirem, né? Como? Essas funções, essas psis aí, com esses números aí, né? 1, 0, 0, elas podem acontecer de se repetir, né? Quando eu analiso um caso ou outro. Como assim se repetir? Não entendi. Em termos de distribuição de um elemento para outro, a estrutura da função ela pode se repetir? Eu estou falando em termos desses números aqui, tá? De um elemento... Ah, sim, porque aqui, por exemplo, se eu for pegar o próximo aqui, que já não é mais o carbono, né? O carbono eu vou ter 6 aqui, né? Se eu pegar o próximo, deixa eu ver minha tabela periódica aqui, acho que é o oxigênio, né? Aí, no caso... Ah, não, o próximo é o N, o nitrogênio, é isso? Mas aí o nitrogênio eu só vou ter um elétron, né? Se eu pegar o oxigênio, ele vai estar preenchido aqui, um outro, com outras psis, né? Só que a parte inicial vai estar usando as mesmas psis. É isso aí. Mas, se foi essa a sua pergunta. Mas em termos de diferenciação dessas funções, eu não sei se, no caso, a gente vai ver isso agora, um pouco mais para frente, vai ter também a questão do spin, que é o que vai diferenciar, é isso? Sim, sempre tem um spin na jogada. Sempre tem um spin, mas o spin é uma possibilidade só, porque é o spin do elétron, né? Então você vai ter um key aqui, uma projeção, sei lá, spin up, spin down, e no fundo você tá, aqui você já tá meio que jogando isso, né? Na realidade, a psi não, tem que ter um key aqui, né, junto. Mas aqui você tá jogando é o fato de você colocar 2 spins, um para cima ou para baixo. Claro que vai definir o spin desse cara aqui, se ele vai estar para cima ou para baixo, vai ser esse key. Agora, como ele está em pares, conjuntos, quando eu tiver um para cima, o outro obrigatoriamente vai ter que estar para baixo, porque senão eu teria 2 estados, 2 partículas ocupando o mesmo estado quântico. Isso. E aí o PEP não permite. Então, para cada uma delas eu tenho um key, para cada um desses elétrons, né, individualmente. Aqui a questão, quando você está em átomo, no fundo você acaba tratando coletivamente, né? Pelo menos em grupos aqui, em pares, você pode fazer. Então, você vai ter, sim, uma key aqui para cada um desses elétrons. O que eu quero dizer é que quando uma
estiver num estado, a outra obrigatoriamente vai ter que estar no outro. Senão o PEP vai ser violado. Certo? Muito bem, então existe uma regra geral para você obter esse negócio aqui, que é a tal da regra de Hund. Professor, vira um pouquinho para a direita, não estou conseguindo ver. Como assim? Você está virando na... Não, é que o seu... sempre que você está escrevendo, eu vejo uma parte, não vejo a outra. Eu nunca vejo o lado direito do que você está fazendo. Mas aí você tem que virar o celular na... Como é que chama? Posição de paisagem, né? Aí você consegue enxergar toda a folha. Ah! Deu? Deu. Muito bem. Então tá, tem uma regra aqui, uma regra de ouro, um mandrakezão, né, que os químicos gostam, que basicamente você vai ter um L aqui, e esse L é de letra, tá, não é de momento angular, então você vai ter uma letra aqui. Aí aqui você vai ter uma configuração de spin ainda, e aqui de momento angular total. Certo? E aí você pode somar esse cara aí, né? Então, para o carbono, que aí você vai saber o estado que ele está. Essa letra aqui, a leather aqui, ele vai estar associada com esses caras aqui, tá? Ou o P, ou o S, ou adiante aqui que eu coloquei, o D, o F, o G, H e assim por diante, certo? No caso do carbono, ó, eu vou ter o S igual a 1, né? Bom, esse J aqui, esse J, não sei se já tinha aparecido para vocês, é o momento angular total, e ele é L mais S, onde o L não é esse cara aqui. É complicado, né? As notações aí dos caras. Esse cara aqui é o momento angular, esse cara aqui é o spin, e isso aqui é letra. Isso aqui é letra. Letra, como é que eu vou te dizer? Do orbital. Certo? Esse aqui é o momento angular. E o S é o spin, eu não preciso colocar, né? Então tá, então para o carbono, por exemplo, a gente tem o S igual a 1, tá? O L igual a 1. E o J é igual a 0. Claro que o J, você tem possibilidades, né? Você pode ir de menos J até J, então você vai construir uma possibilidade para o J aqui, geral, e você vai ver qual que ele vai estar ocupando. Por isso que ele tem 0 aqui, não é só somar aqui, tá? E aqui o spin também você está considerando, tipo, aquela adição de spin, tá? Para você ter esses caras aqui. Então, no caso, eu estou de pares aqui, ó, como ele está fechado, né? S igual a 1. Então, o que eu vou ter aqui vai ser o número 3, né? O J vai ser 0. E essa letra aqui vai estar associada com o L. Então, esse L, o L deveria ser L minúsculo mesmo, porque o L igual a 1 é o P, certo? Então, aqui para o carbono, o que eu vou ter é P30. Não sei se o cara vê muito isso, né? Acho que os químicos devem ver bastante esse tipo de coisa. Mas você pode construir toda uma teoria em função disso. Então, essa é a ideia da tabela periódica, do ponto de vista dos físicos, né? Como é que a gente constrói ela. Agora, a gente passaria, então, para esse conteúdo de sólidos, né? E vocês já viram aí o que a gente tem que falar de sólidos. Muito bem, então,
De sólidos, basicamente tem duas teorias aparecendo aí, né? A primeira é a do gás de elétron livres, que aí, bom, é uma revisão de mecânica estatística, claro, ele pega e coloca um potencial, né? Resolve uma equação de Schrödinger, inclusive para o potencial infinito. Aí você tem que resolver, é até bom para vocês, porque aí vocês veem como é que você resolve uma equação de Schrödinger com mais dimensões, né? Bom, vocês já sabem, porque o átomo de hidrogênio tem 3 dimensões, mas aqui é, digamos assim, cartesiano, né? Uma separação de variáveis cartesianas, que aí vai ter uma x de x, uma y de y, uma z de z, né? E aí você vai obtendo resultados, basicamente, como é um potencial infinito, é soluções de corda de violão, né? É tudo as soluções lá de física 2, né? O potencial infinito é o mais fácil, o cavalo de batalha é o mais fácil de resolver em mecânica quântica, né? Você vai ter soluções do tipo corda de violão, vibrando, aqueles módulos normais lá que a gente vê lá em física 2, né? Claro que não é a mesma coisa, mas eu gosto de falar assim para mostrar para vocês que desde a física mais básica vocês já estão resolvendo esse tipo de coisa, equação de Schrödinger, sem saber que estão resolvendo, basicamente, né? Claro, lá é sempre unidimensional, não sei o quê, aqui aumenta a complexidade, né? Mas aí tá, você resolve aquilo ali, ó, vai obter os seus Ks, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Eu poderia até compartilhar o livro aqui pra gente olhar o livro, né? Só que eu não tenho ele em português, tá? Vamos ver como é que eu faço isso. Aqui. Vocês estão vendo meu livro? Não? Sim. Deixa eu ver se eu, acho que se eu apresentar como slide fica melhor para ver. Tá dando para ver aí? Agora sim. Não, mas vocês conseguem ver o que está escrito? Sim. Eu consigo. Pequenas letras, mas dá para enxergar. Tá pequeno? Vamos aumentar aqui o zoom. Como é que eu faço isso? Caramba. Aqui. Vou aumentar. Melhorou? Tá, então a ideia do gás de elétrons livres, né? Você vai ter que resolver, obviamente, uma equação de Schrödinger aqui. E, bom, foi escolhido aqui um potencial infinito, ó, que, como eu falei, é o mais fácil de resolver, né? Você não vai ter aquelas questões de penetrar a parede, então, ó, só vai ter uma região permitida aqui, que é essa região aqui onde o potencial é zero. As suas soluções vão estar presas ali dentro. E aí elas vão vibrar, né? Cada solução com um modo normal de vibração, só que agora você vai ter nas 3 direções. Kx, Ky, Kz. Ok? E aí, bom, aqui, obviamente, aqui, ó, isso aqui já é uma separação de variáveis, tá? A mesma coisa que a gente fez no átomo de hidrogênio, a gente está supondo aqui, só que para uma solução, cada solução em cada direção, ó. Então, eu vou separar o problema. Uma solução na direção X, uma na direção Y, uma na direção Z. E aí eu resolvo uma equação diferencial, chego nos resultados. E quando eu aplicar condições de contorno aqui, você vai matando algumas dessas constantes da mesma forma que a gente fazia lá em física 2, para vibração de corda, né? Cordas vibrantes. Só que aqui em 3 dimensões, né? Então, a gente sabe que a função de onda tem que ir a zero, tanto quando x ou y ou z for igual a zero, quando x ou y ou z for igual a lx, ly, lz, que é o tamanho da sua caixa aqui de infinita, né? É uma caixa de tamanho
Infinito, basicamente infinito por conta do potencial que é infinito. Então, as funções de onda não conseguem morar, né? Não conseguem sobreviver nessas regiões aqui, certo? Então tá, quando eu aplicar aqui só aplicou, não, aplicou já todos os contornos, certo? Aplicou os primeiros contornos, você mata umas constantes B aqui, ó, todas as que tem cosseno, né? Quando você aplicar o segundo contorno, você vai estar operando sobre o argumento do seno. Mesma coisa de física 2. Ó. Aí você vai, como é que eu vou te dizer? Quantizar. Que você está quantizando por meio de equações diferenciais, né? Cada um dos seus números de onda aqui. Os Ks, né? Muito bem. E aí você vai ter soluções aqui já está normalizada, tá? Já tem essa raiz de 8 aqui e tal. E aqui você vai obter as energias bonitinhas do seu sistema. Beleza. Só que aí tem o seguinte, aí você vai além. Aqui resolveu, né, e tal, a sua função de onda, descobriu as energias e tal. Aí você passa para o espaço dos números de onda, tá? Aí você já está indo mais para a teoria mesmo de matéria condensada e de, como é que chama? Caramba, esqueci. De mecânica estatística, né? Isso tudo está lá nos livros de mecânica estatística. Então, o que você vai? Quando você passar para esse espaço K, você vai conseguir fazer um volume aqui. Eu estou pulando na frente aqui, desculpa. E aí, devido ao princípio de exclusão de Pauli, ó, os elétrons vão ocupar em pares, assim como a gente estava vendo para a tabela periódica, né? Os elétrons vão ocupar em pares cada um dos estados disponíveis para eles. Bom, perfeito, beleza. E isso vai acabar formando uma esfera nesse espaço K, que eu achei que era essa figura. Aqui, ó. Vai formar uma esfera aqui, né? No espaço K, que vai te dar o nível de ocupação desses eletrinhos. Correto? E esse raio vai ser determinado por essa equação aqui, ó. Aí você vai determinar o raio, e esse raio vai ser esse cara aqui, ó. Ok? Onde esse ρ que ele definiu aqui como ND aqui, ó, sobre o volume, ó, é o que ele chamado de densidade de elétrons livres, né, no seu material, digamos assim. Muito bem, aí você consegue definir também a energia de Fermi, ou seja, vai ser a energia, se a gente for analisar lá do ponto de vista de mecânica estatística quântica, né, vai ser a energia para a qual você vai ter uma mudança abrupta na distribuição desses eletrinhos ali, você vai ocupando os estados, até chegar numa energia de Fermi, e aí você troca, né? E a sua densidade, o seu número de ocupação, digamos assim, vai cair a zero, e isso aí está até no capítulo seguinte. Quando você fala de mecânica estatística quântica, fica mais claro, porque aí você vai ter as distribuições de Fermi, distribuição de Boltzmann, né? E distribuição de Bose-Einstein. Mas a ideia é essa, então você consegue calcular, mas o ponto central aqui, que eu queria que vocês fossem além, né? Você consegue determinar toda a energia do material, você consegue determinar uma pressão característica. No momento que você tem energia interna, e essa pressão aqui também, você consegue, a partir da energia interna, né? Aqui ele pegou pelo tipo trabalho mecânico, né? Mas vocês bem sabem que se você tem energia interna, por meio daquelas derivadas termodinâmicas lá, a gente consegue obter propriedades térmicas, né? Também do material. Vou ter, por exemplo, condutividade, capacidade térmica, né? Condutividade térmica, várias coisas que a mecânica estatística consegue fornecer para a gente, né? Susceptibilidade magnética e assim por diante. No entanto,
todo esse modelo aqui, que você faz as continhas, consegue obter pressão de inerescência, tudo isso aí, né? Capacidade térmica, quantidade térmica, acessibilidade magnética e assim por diante. Ele não consegue, por exemplo, fazer distinções entre tipos de metais. Ele te dá propriedades meio que genéricas, assim, propriedades gerais de sólidos, né? Por exemplo, ele não consegue fazer distinções entre metais, semicondutores, isolantes, né? Obter os coeficientes de Hall, propriedade de transporte dos materiais, né? E aí, para isso, você teria que ter uma nova teoria que nos informasse esse tipo de coisa. Isso significa que isso aqui não serve para nada? Não, obviamente que não. É importante você ter essas informações, né, de quantidade térmica, susceptibilidade magnética e tudo mais. E você tem uma teoria muito boa, né, que é a mecânica e estatística quântica, para te fornecer isso. Mas se você quiser classificar os materiais, aí você vai ter que entrar aqui na estrutura de banda. E eu até pedi para que vocês dessem uma atenção especial nesse assunto aqui. Por quê? Porque aqui, o outro vocês já viram, né? Basicamente, a ideia era mais essa. Quem já fez mecânica estatística já viu aquelas coisas lá. E isso aqui, de certo modo, não foi visto, né? Então, para você fazer a estrutura de bandas, esse tipo de teoria aqui, ela justamente surgiu da necessidade de você tentar classificar, né? Então, como é que você faz isso? Primeiro, você vai ter que definir o potencial, que é isso que está feito aqui, ó. Então, você vai ter que definir, porque a teoria de bandas, basicamente, vai ter que resolver a equação de Schrödinger, né? Você vai resolver a equação de Schrödinger. Certo? Então, o modelo que é mais usado para a gente fazer de maneira assim, como é que eu vou dizer, qualitativa a discussão, é usar esse pente de Dirac aqui, que é basicamente, eu vou ter um potencial que vai se repetir, ó, a cada intervalo A aqui, ó, isso está dado por essa equação, ó, e a cada ponto desse intervalo, o meu potencial Vx aqui vai ser uma função delta de Dirac. Certo? Então, aqui eu vou ter regiões onde o elétron pode permanecer, né? Como se fosse infinito, que não é infinito, né? É um pouquinho mais real, mas aqui o elétron vai ficar preso. Nessa região aqui também vai ficar preso. Só que aqui, como ele não é infinito, a gente sabe que podem ocorrer algumas coisas aqui, né? A mecânica quântica permite que as partículas possam atravessar aqui ou não. Muito bem. E aí, bom, o teorema de Bloch, isso aqui tudo eu vou pedir num exercício para vocês fazerem, né? Vocês vão provar e vão analisar em detalhe isso aqui. Mas para você levar em conta essa periodicidade do potencial, a gente acaba usando o teorema de Bloch, certo? Que mostra que dada a equação de Schrödinger, ele vai estar satisfeito se eu usar esse tipo de situação. A periodicidade vai estar nesse fator E na I, QA, que vai ser uma constante aqui. Certo? Acho que ele até prova aqui o teorema de Bloch. Browne Payne. Então tá aqui o potencial. Tá? Esse é o potencial, digamos, pente de Dirac. Ó. Eu tenho um potencial em X e ele vai repetir aqui umas delta de Dirac, certo? Para valores de J aqui. Ó. Ele vai ficar deslocando. Eu vou ter o delta de X aqui, que é para J igual a 0. Depois eu vou ter um delta para N igual a um delta de A. Depois delta de 2A, que é justamente esse cara aqui, ó. Delta de X, delta de X menos A, delta de X menos 2A, delta de X menos 3A, e assim sucessivamente. Tá aqui o potencial, bonitinho. E aí, o que você tem que fazer? O problema é simples, então você vai resolver a equação de Schrödinger em regiões, né? Então,
nessas regiões internas aqui, digamos, eu vou repetir só nesse cara aqui, e isso aqui vai ser verdadeiro em todos eles. Essa é a grande sacada de usar um potencial periódico, né? Eu resolvo nessa região aqui, e aí nessas outras aqui todas eu vou ter a mesma situação. Então tá, isso tudo você sabe fazer, né? Lá de Moderna 1, resolver a equação. Lá tem que aqui é unidimensional, olha, o problema está bem simplificado. Então resolver isso aqui é muito simples. É só resolver a equação de Schrödinger, né? E aplicar as condições de contorno. Então, dentro da região, o potencial é zero. Você vai ter essa solução aqui de partícula ligada a potencial nulo, né? E aí você vai obter os seus valores de K e tudo mais, suas soluções bonitinhas, da mesma forma que você fez ali para o gás de elétron livre. Aí, bom, você obtém uma solução, tá? E aí, pelo teorema de Bloch, você consegue fazer ela para outra região também, usando esse argumento de periodicidade que a gente discutiu ali em cima e que vocês vão provar para nós. Ok? Então, quando você aplica o contorno, a condição de contorno, por exemplo, x igual a zero, a continuidade vai implicar que essa constante aqui tenha uma cara específica. Ok? E aí você vai continuando resolvendo. Você vai botar a outra condição de contorno. Não, aqui ainda não está lá. Aqui é só manipulação, faz manipulação, e vai chegar numa fórmula aqui. Para a solução do problema nessa região, né? Então, vai ter essa cara onde essas constantes todas foram definidas aí, assim. Ok? Claro que aqui tem um monte de passo que foi pulado, tá? Quando vocês forem resolver o problema, vocês vão ter que fazer com atenção cada uma dessas partes. Mas o importante é o seguinte, ó, esse tipo de solução aqui, ó, você pode escrever ela dessa cara. Uma FZ, cosseno de Z, mais beta seno de Z sobre Z. Que é isso aqui, ó. Tem a mesma cara. Tá vendo? E essa situação, ela vai ser dada exatamente por essa... Como é que eu vou te dizer? Por essa função aqui, ó, que vai decaindo aqui, ó. Certo? Aí, o que essa função diz para nós, ó? Primeira coisa que você tem que analisar, aqui eu estou analisando o FZ na figura, tá? E FZ tem esse cara. Só que se eu for analisar, por exemplo, que o cosseno, que é um que aparece aqui, ó, o cosseno de QA, que é justamente esse cara, a minha FZ, ele não pode ser maior que 1, né, o módulo dele, ou seja, ele vai ficar oscilando entre 1 e menos 1, tá? Então, para todos os valores que essa FZ ficar para fora desse 1 menos 1, eu vou estar definindo uma banda proibida, digamos, de energias proibidas, ok? Então, por exemplo, olha aqui, ó, vocês conseguem ver meu cursor? Olha aqui, ó, tá, essa solução aqui, essa linha é a minha FZ, é essa equação aqui 5.73, tá? Só que esse FZ, ó, esse que vocês têm que levar em conta, ele é cosseno de KA, tá? E um cosseno de KA, como vocês bem sabem, ele vai ficar sempre variando de 1 e menos 1, certo? Então, tudo o que dessa solução aqui está fora dessa região, ela vai definir bandas proibidas de energia. Então, veja bem aqui, ó, ele vem vindo, aqui ele está numa banda proibida, aí ele entrou na região que é permitida aqui, ó, entre um valor aqui até chegar a π, ó, certo? Ele veio aqui, então essa área achurada cinza aqui é uma banda de energia permitida, certo? Aí ele passou por uma região aqui que ele foi além do menos 1, ó. Isso aqui vai definir uma banda de energia negativa. Quando ele volta aqui, ó, você vai ter a outra banda, que é a banda de energia permitida, certo? E assim sucessivamente. Então, você vai ter essas regiões aqui de bandas, ok? E aí,
conforme essa função aqui vai se desdobrando, ó, você vai vendo que vai ficando uma separação menor aqui para as bandas proibidas, ok? E essa é basicamente a origem, né? Então, aqui nas bandas de energias permitidas, é onde você vai ter os elétrons ali, né? Vai dar origem a bandas de condução, digamos assim. Ó, então, você vai ter banda, gap, né? Para um potencial periódico. Certo? E aqui ele não explora muito. Eu diria que, além de vocês lerem toda essa questão aqui, porque aqui, basicamente, o que vocês aprendem? A resolver o problema, equação de Schrödinger, e ver de onde é que surge cada banda, tá? E aí, para fazer essa classificação, que ele fala aqui, ó, se eu tiver a parte mais superior, né, preenchida parcialmente, vou necessitar pouca energia para excitar um elétron até o próximo nível. Então, esse material vai ser chamado condutor, né, para passar de um nível para o outro aqui, onde o gap vai ser pequeno, né. Então, esse cara vai ser um condutor, ou um metal, né. Por outro lado, se a banda superior aí, ela é completamente preenchida, vai precisar de mais energia para excitar um elétron, para ele pular uma parte de energia proibida, que é um gap, né? Já que lá vai estar preenchido, então eu vou precisar dar mais energia para forçar o cara a subir para aquela região. Então, Oi? Nesse caso aí, eu estou tratando da banda de valência, Isso. A gente vai estar relacionado com banda de valência e condução, exatamente. Certo? Mas, claro, você vai classificar em tipos de materiais, né, também. Então, se esse cara está completamente preenchido lá, na parte superior, né, que seria, digamos assim, a valência, eu vou precisar de mais energia para tentar colocar um cara lá. Então, essa energia vai ser tal que eu vou ter um gap de tal maneira que vai classificar esse material como um isolante, né? Que isso vai variar, ó, o tamanho do gap vai variar com a temperatura e não sei o que lá, energia térmica, randômica, né, que a gente pode fazer com que o elétron pule ou não. Os insulators, e aí os insulators, que são os isolantes aqui, ó, aí que tá, você pode dopar eles, né, que essa é a grande jogada de eletrônica, né. Por exemplo, você pega um silício, que é basicamente areia, né? E você começa a dopar ele é um material isolante, a princípio, areia, né? Você dá uma dopada nele e aí você altera essas propriedades aqui, né? De gaps e bandas e tal, de tal modo que ele acaba virando um semicondutor, né? Por exemplo, o silício e o germânio são exemplos clássicos desse tipo de material, né? E é a base da eletrônica moderna que a gente conhece hoje, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, aplicação de mecânica quântica, qualquer dispositivo eletrônico, computador, qualquer coisa, ali já tem mecânica quântica, né? Porque para explicar esse tipo de situação de gap aqui, você vai ter origem em mecânica quântica, né? Certo? Então, essa é a ideia. Tá. E aí, notem que a análise do Griffiths aqui é bem rasa, tá? Nesse sentido. Eu orientaria vocês também a procurar outros materiais, por exemplo, o Tipler de Física Moderna, que está disponível lá na biblioteca virtual, lá, sei lá como é que é o nome, minha biblioteca. Porque lá ele faz uma análise muito bacana dessa parte aqui, ó. Maneira qualitativa e tal, como é que vai ser um condutor, como é que se dá o movimento, ele analisa até isso é bem bacana. A questão do movimento aparente, digamos assim, né, de elétrons, que dá origem à corrente elétrica, né, nos condutores e tudo mais. Então, é bem bacana essa parte, eu recomendaria vocês darem uma olhada lá, para ver essa parte aqui.
Professor, então o que ele chama de estrutura de banda seria toda essa faixa aí onde a gente analisou, aí na figura? Sim, bandas e gaps. Estrutura de banda é tudo. Tá aqui a solução, ó. Você vai ter ou bandas de energia proibida e negativa, só que aí é abuso de linguagem, né? Você acaba, tudo isso aqui é estrutura de banda, mas por abuso de linguagem você chama as áreas achuradas, que são as energias permitidas, de banda, e as energias negativas você chama de gap, certo? Energia negativa não, energias proibidas. Né? Você tem bandas de energias que são permitidas e bandas de energias que são proibidas, de acordo com a solução aqui. Ok? Mas isso, o que aqui, do ponto de vista de mecânica quântica, tem que estar... É importante enfatizar, né? Que essas bandas vão estar relacionadas, né, com a solução que a gente obteve aqui para a nossa equação de Schrödinger com potencial periódico. Tá? A gente está usando esse modelo mais simples, que é o modelo de Kronig-Penney. Aí, claro, você pode tornar isso aqui mais complexo. Se vocês forem pegar um livro de mecânica quântica mais avançada, você vai ter as zonas, você pode analisar outras... mais, como é que eu vou dizer... com mais rigor, né? E aí vai aparecer aqueles negócios de Briolan, né? Vai aparecer as zonas de Briolan e tudo mais. Pode fazer até análise de Fourier, né? Pode ficar bem complexa a coisa aqui. Mas a gente não vai chegar nessa análise tão rigorosa, né? O que a gente tem que analisar aqui é justamente essa ideia dessa solução. Solução periódica, unidimensional, para o nosso modelinho aqui, para o nosso entendimento, já vai estar de bom tamanho. Agora, isso tudo aqui é a solução, de onde surge e tal. Agora, como classificar? Você vê que aqui está bem... Como é que eu vou te dizer? Não está rica a discussão aqui, né? Por isso que eu diria, para vocês verem de um ponto de vista assim, mais digerível, né? Eu diria para vocês olharem o... como é que é o livro que eu falei? O Tipler, de Física Moderna. Porque ele tem uma discussão aqui um pouquinho mais... Ele devota mais tempo aqui, digamos assim. Para cada um desses termos, né? Até para os semicondutores, eu acho que ele faz. Mas mesmo assim, ele pega um condutor e aí ele faz toda uma análise, né? Como é que se dá essa banda, como é que é a banda de valência, tudo isso aí que você estava falando, Douglas. E como é que é, por exemplo, o movimento aparente, né? Aí tem uma questão de convenção, né? Dizer, o sentido da corrente lá é o oposto do que esse sentido aparente de movimento, né? Porque não tem um movimento, né, de elétrons em si no metal, né? Mas isso está lá, essa discussão, vocês podem fazer. Eu até vou colocar isso aí. Eu até vou colocar isso aí em uma atividade para vocês lerem, né? Eu indico lá qual é a sessão. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês têm mais dúvidas sobre parte de sólidos? Poderia, após toda essa nossa discussão, trazer alguma aplicação especificamente sobre essa parte de estrutura de banda? Não, é exatamente essa que eu falei, classificação de materiais, né? Você vai dizer o que é um isolante, o que é A eletrônica moderna é isso aí, né? Microeletrônica. Fazer esses chips aí as pastilhas, né?
Claro que lá vai ser muito mais complicado, porque você vai querer botar transistores no meio e tal, mas basicamente, em termos de estrutura de material, você vai estar dopando ele para alterar essa estrutura, né? Então, você dopa ele lá, você altera o gap, aí você facilita ou não a passagem ou não de corrente, aí você pode, sei lá, como é que funciona um diodo Zener, como é que é, Josephson, uma junção de Josephson, que é puramente quântica, né? Isso é aplicação desse tipo de situação. Obviamente, é um pouquinho mais complexo, tá? Aqui a gente está fazendo uma análise unidimensional, né? Droga. Está fazendo uma análise unidimensional, não está levando em conta, né? Então, alguns fatores que poderiam aparecer no tratamento em 3D, né? Tem todos esses detalhes. Mas a ideia básica é essa. Certo? Você vai conseguir classificar os materiais. E essa é a grande diferença, né, que a teoria de bandas te fornece em relação ao modelo de elétron livres lá da mecânica estatística. Certo? Porque se, por exemplo, se eu quiser saber só qual que é a susceptibilidade magnética do material, bom, eu calculo lá a questão de Curie, né? Temperatura de Curie, vocês viram materiais paramagnéticos, dependendo da situação. Vocês lembram isso aí? Eles fizeram até resolveram problemas, eu acredito, em mecânica estatística, né? Deixa eu ver aqui, aplicações, física do estado sólido. Seria teoria quântica da condução de eletricidade. Não, mas aqui é condução de calor. Aqui, ó, bandas de energia. Faz até uma abordagem alternativa. Semicondutores dopados, olha, ele mostra tudo isso aqui. Aqui estão todas as aplicações, ó. Níveis de elétrons doados, aqui tá bacana essa sessão. Gostei desse tipo aqui. O que eu faço? Eu posso o processo de dopagem, posso dizer que basicamente é um fornecimento de energia em que eu coloco para realizar esse processo, é basicamente isso. Você precisa de energia, certamente. Você vai ter que vencer um potencial para colocar alguma coisa lá, mas não é exatamente somente isso, né? Fazer a dopagem. Vai ter teoria de espalhamento, tudo mais, coisas que a gente nem vê muito aqui em mecânica quântica. Nesse curso aqui, né? Até poderia ver, mas como tem a parte de física nuclear, a gente não segue. Eu, pelo menos, paro ali na parte que analisa esse variacional, cálculo variacional. A parte de espalhamento eu nem chego. Aí você precisaria fazer um curso de mecânica quântica mesmo. Ou então, do estado sólido. Só que estado sólido, a princípio, você deveria ter esses conhecimentos já de mecânica quântica. Pelo menos um pouquinho de espalhamento, né? Claro que espalhamento mesmo, a gente vai ver física de partículas e vai ter que falar de espalhamento, só que a gente não vai falar do nível, seria uma coisa mais aplicada, né? Não vai falar de todos os teoremas fundamentais, por exemplo, teorema óptico e coisas do gênero, porque não dá tempo, certo? Não tem tempo de ver tudo isso. Mas nada impede vocês de lerem, né? Batendo Tipler, desculpa, no nosso livro aqui, no Griffiths, né? Se você seguir adiante, ele vai fazer, na parte de aplicações, ele vai fazer. Que é justamente o que vem depois aqui. Bom, essa parte de mecânica quântica estatística, né? Mas você vê nessa minha versão do livro, já nem tenho.
a parte de mecânica estatística eles tiraram. Porque é meio que chover no molhado. No fundo, ela devia estar antes do gás de elétrons livres aqui. Ó. E ela não está. Então, eles resolveram tirar fora. Aquela parte o vivente vai ter que fazer um curso de mecânica estatística, né? Mas, bom, vocês viram aí isso, né? Deixa eu até parar aqui. Onde que tá? Tá aqui. Porque eu até tenho outra versão. Vocês viram a parte de mecânica estatística quântica? Vocês têm dúvida nessa parte? Porque é basicamente revisão, né? Aquela parte de... Porque basicamente ela faz um resumão do que nós vemos lá, né? Lá na disciplina, né? Ele começa falando ali, de forma bem sucinta, é claro, ele fala sobre aqueles primeiros processos que nós havíamos feito de teoria da probabilidade. Depois ele menciona um pouquinho a questão dos potenciais. Depois ele faz aquele tratamento que nós fizemos lá de microcanônico, macrocanônico. Enfim, claro, é bem resumido, mas quando você faz a disciplina em si, você rememora bastante. Basicamente foi em cima disso mesmo. É verdade. Números de ocupação mais prováveis, questão de bósons. Ele dá um significado para os multiplicadores de Lagrange. Que é aquilo que a gente vê lá também, né? Talvez não perco tanto tempo estudando esse significado. Mas aí vê as 3 distribuições, né? Ele não fala o que cada uma, né? Qual é que é de cada uma. Bom, fala idêntico Fermi, idêntico partículas distinguíveis, tá certo. Aí tem aquela, justamente, que é aquela distribuição que eu estava falando ali, porque ela é aplicado quando você vai fazer lá esse gás de elétrons livres, né? Ela, por exemplo, a distribuição de Fermi-Dirac. Para o número de ocupação, você vai tendo eletrinhos lá, vai tendo, até chegar na energia de Fermi, quando você tem um flip ali, daí você já não vai mais ter elétrons a partir daquela região, né? Bom, mas aqui ele vai além, porque também ele fala de bósons, aplica no radiação de corpo negro, etc. Mas é bem revisão mesmo. Por isso que geralmente, eu acho que dificilmente eu não tenha dado Moderna 2 para quem já tenha feito mecânica estatística. Então essa parte eu sempre acabo passando batido. Mas então é isso, gente. Se vocês não tiverem mais dúvidas, aí eu vou fazer o seguinte, ó, para essa semana eu vou fazer uma atividade de revisão, assim, com probleminhas relativos ao que a gente viu até aqui. Aí depois na próxima vocês entregam, a gente pode discutir eles na próxima aula e só depois a gente parte então para essa parte de aplicações, que aí vai mais umas aulinhas ali para fazer como é que chama? Teoria de perturbação, né? E ver essa parte dos desdobramentos, de quebra de degenerescência e tudo mais. Ou então também do princípio variacional, que vai estar na mesma jogada, aí a gente pode fazer mais uma sessão de probleminhas e depois passar para essa parte de física nuclear e de partículas. Beleza? Mais alguma dúvida? Então, acho que é isso, né? Franciele, você tem dúvidas? Por enquanto, não.
Então tá, então eu vou tentar mandar ainda hoje, vou elaborar essa listinha de problemas e eu mando para vocês ainda hoje. Aí na próxima segunda a gente discute ela. Beleza? Então, em termos de gravação, essa semana não vai ter? Não. Porque a semana vai ser tipo meio que revisão, né? Eles vão revisar tudo que fizeram até agora. Beleza? Beleza. Então tá. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.